Pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior, onde a gente está falando sobre o artigo 2º do decreto 11.366, que é aquele que impôs o cadastramento das armas cadastradas no SIGMA para serem cadastradas também no SINARM no prazo de 60 dias. Então, se você não viu a parte 1, já está publicada aí no canal. E se já viu a parte 1, acompanha a parte 2 agora. Por outro lado, e esse é o que mais preocupa também, né? Quem fizesse cadastramento, né, estaria sujeito, entregando todo o seu acervo de mão beijada ao controle de um governo que é declaradamente desarmamentista e que fará tudo e mais o possível e provavelmente o que nem previsto em lei está para tentar apreender essas armas. Ou seja, se por um lado você não cumpre o que determina o decreto, porque existe uma lei que tem hierarquia superior, que lhe dá o condão de não lhe dá a faculdade e lhe respalda com o CRAF para não cumprir essa determinação do artigo 2º do decreto, né? A lei 10.826 autoriza você não cadastrar suas armas no SINARM, né? Se por um lado você tem essa situação, a esse mesmo passo você corre o risco de ter uma interpretação do próprio governo de dizer que você não cumpriu o decreto e por aí você está ilegal, né? Ilegal administrativamente com relação às armas e ilegal criminalmente por portar uma arma de fogo sem o devido registro. Por outro lado, se você cumpre essa determinação, você entrega de mão beijada o seu acervo a quem diz que efetivamente quer tomá-lo. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a verdade. Como é que resolve isso? Pessoal, eu já vi muita gente dando soluções aí bem que causa até uma certa revolta, como eu disse, ironizando a situação. Não é caso de ironia, não tem solução fácil. Eu não consigo achar uma solução no âmbito jurídico fácil para isso. Porque se você não recadastra suas armas com respaldo na própria lei e vai de encontro ao decreto, talvez você até teria fundamento jurídico para uma ação. Entretanto, como eu disse, tudo leva tanto tempo que não seria eficaz o resultado do processo, não teria um resultado útil. E no fim, muito provavelmente, venceria seus CRAFs e você não conseguiria renovar, seria essa a estratégia. Porque não se engane, amigos, o judiciário é majoritariamente desarmamentista também, né? Vou repetir, o judiciário é e quando eu digo majoritariamente, é de longe, quase a totalidade desarmamentista também. E um processo de volta, se seu CRAF teria ainda um saldo, um resto de validade aí de 6 anos, não tenha dúvida, um processo sobre armas não duraria menos do que isso. Inclusive para implicar até o próprio vencimento do CRAF e a não devolução da arma, propositadamente. E vou justificar. Eu já disse aí no canal diversas vezes, eu tenho um processo que fez mais de um ano, fez um ano em outubro, de matrizes, não são de armas, é de matrizes. Pessoal, eu já despachei, eu tenho a autorização de compra, foi uma mera falha no envio lá pelo exportador, que não botou a nota do lado de fora do pacote para ser conferido na alfândega. Esse pacote foi apreendido, eu entrei com a ação no dia seguinte, eu fiz imediatamente quando eu vi a apreensão, porque eu estava acompanhando praticamente várias vezes por dia. E até hoje já despachei esse processo várias vezes, praticamente mês sim, mês não. Eu expliquei a situação ao juiz, pedi, já trocou de juiz e até agora eu não tenho a sentença. E são matrizes, não são armas. Já fez aí 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Né? São matrizes, não são armas. Então, pessoal, se vocês tiverem efetivamente as armas apreendidas por justo motivo ou por injusto motivo, mesmo tendo arrimo legal em uma possível ação contra a União,
provavelmente os CRAFs venceriam, e aí o máximo que você viria seria uma possível indenização. Então o acervo estaria praticamente desfeito, seria confiscado por via... Confiscado não, porque talvez houvesse efetivamente uma indenização, mas seria apreendido por uma via reflexa, né? A falta de registro válido logo depois do vencimento do documento. Se alguém duvida, que coloque aí. Eu acredito que sim. Mas, como eu disse, se você resolve fazer o seu cadastramento, entregar o ouro a quem quer tomá-lo, né? E qual é a solução que eu enxergo? Se fazer esse cadastramento é inseguro e se não fazê-lo também é inseguro, qual é a solução que se enxerga? Pelo menos é que eu acho um pouco mais provável. Pessoal, se o decreto foi feito por meio da política e um decreto é uma lei presidencial, né? A única solução que eu enxergo é por meio da política, né? Nós elegemos aí diversos, quando eu digo nós, não é em Pernambuco, porque Pernambuco efetivamente não é exemplo para isso, mas o Brasil elegeu aí diversos deputados e senadores armamentistas. Eu acho que o maior expoente no Congresso, os dois maiores, né, na Câmara, é Pollon, né, que todo mundo sabe aí quem é, e Marcos Duval. São talvez os dois maiores o general Girão, que também é deputado, né, são os dois maiores expoentes, os três maiores expoentes aí que estão no Congresso, com certeza, do mundo das armas. Então, eles é que têm que realmente tentar revogar, tem aí os projetos de decreto legislativo, né, revogar esse decreto, ou pelo menos esse dispositivo do recadastramento, porque, repita-se, essa conversa entre sistemas, essa integração entre sistemas, já há, inclusive pode ser facilmente comprovada aí com um aplicativo, né, confirmado com um aplicativo de QR Code. Então, eu publiquei no meu Instagram e no Stories uma posição de um presidente do clube de tiro aqui, Alan, né, do Recife Pistol. Ele defende, e eu acho que realmente é isso que vai acontecer. Ou vai ser revogado esse decreto, ou ele vai se tornar letra morta, porque é impossível fazer esse recadastramento, inclusive até a Polícia Federal. O problema é que se a Polícia Federal não declarar isso expressamente, que é impossível fazer esse recadastramento, de fato vai se implicar, e eu acredito que a Polícia Federal não vai declarar, né, justamente porque não vai expressar vontade contrária ao que determina o decreto, né, de forma formal. Certamente a Polícia Federal não vai dizer que não tem condições de fazer esse cadastro, mas o que vai acontecer efetivamente é cair em letra morta, porque é impossível fazer esse cadastramento em tão pouco tempo de 2 milhões de armas. Mas, como eu disse, é uma situação que, se fizer, implica em dizer o mapa da mina, confessar o mapa da mina, entregar o mapa da mina. Se não fizer o cadastro, implica em uma desobediência a um decreto que é uma lei inferior, inclusive é uma norma inferior, inclusive é uma lei que é a 10.826, que determina que quem tem que manter esse cadastro é o Exército. Mas, como a gente não confia nesse governo, de fato, é uma situação dificílima que a gente se encontra. Não há solução fácil que se possa dar o problema rapidamente. O que a gente tem que fazer é, de fato, observar, né, como eu disse aí já em alguns vídeos anteriores, observar porque essa norma precisa ser digerida, amadurecida, antes de ser cumprida, né? Vamos esperar aí para fevereiro, meados de fevereiro, para ver o que é que os congressistas aí, os nossos políticos, realmente vão conseguir, né, se vão conseguir revogar pelo menos esse artigo aí, declarar inconstitucional, por ser contrário a uma norma superior, né, e vamos esperar para ver o que é que acontece. É o que a gente tem a fazer, por enquanto. Essa é a minha posição com relação a esse artigo. Esperar, torcer que seja revogado, ou torcer que se torne letra morta
a exemplo daquele juiz de garantias. Quem lembra que deu a maior confusão e até agora foi aprovado, mas é impossível se tornar eficaz aquela norma de ter 2 juízes no mesmo processo, um para declarar a sentença e prolatar a sentença e outro para revisar a sentença que já foi prolatada. Então, simplesmente porque não há gente, não há pessoal, não há juízes para tanto, né? Então, é isso. Ou se revoga esse artigo, ou efetivamente se torna letra morta, porque não há pessoal suficiente para isso, né? Até lá, a recomendação que eu dou é de esperar, apenas isso. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva e compartilhe. A propósito, a camisa vermelha, Flávio Dino, é em sua homenagem. Dessa vez você conseguiu deixar os CACs na situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e agora a gente está dependendo de nossos políticos. Um abraço, tchau.